Oi pessoal, esse vídeo aqui é para passar umas instruções para vocês para a compra que a gente vai fazer amanhã na madeireira. Né? Nós vamos comprar as peças que estão faltando para a construção do violão ainda nesse primeiro semestre e do segundo semestre. Vocês precisam de uma orientação sobre corte de madeira. Existem diversos tipos de corte e a gente dá preferência para aquilo que se chama de corte radial. Não é? Por quê? Porque o corte radial é aquele que é mais estável, é aquele que a madeira mexe menos, ela empena menos, ela racha menos. Né? Você constrói, por exemplo, um instrumento aqui em Curitiba, esse instrumento vai para Brasília. Ali é muito mais seco, então tende ou pode acontecer rachadura, está mais propenso a acontecer deformidades e rachaduras. Então, quando a gente usa o corte radial, isso é evitado, né? É minimizado, vamos dizer assim, esse efeito. Então, nós vamos comprar todas as madeiras com corte radial, com exceção das peças que vão ser usadas para fazer o cavalete. E depois eu vou explicar para vocês por que o cavalete não é com corte radial, né? Mas, enfim, o que é isso? Eu vou mostrar agora uma imagem para vocês aqui de um corte de uma árvore, né? Uma representação do corte da madeira, onde vocês podem ver os diversos tipos de deformação que pode ocorrer em função da posição em que essa peça de madeira está no tronco, de uma forma geral. Né? E dá para ver que o corte radial, que é aquele do lado esquerdo dessa imagem, é o mais estável. Ele está menos propenso a deformidade. Vocês comparando, por exemplo, com o corte tangencial, que é aquele lá de cima, dá para ver que aquilo lá está empenando, né? Aquela madeira está empenando, outras vão torcer. Enfim, por essa razão, a gente dá preferência para o corte radial. Né? É aquele em que as dimensões da madeira sofrem uma menor movimentação ou alteração, né, nos valores. Comprimento, espessura e largura, tá certo? Qual é o problema que a gente tem quando compra madeira? É que os cortes que são feitos, normalmente, eles são feitos dessa forma que vocês estão vendo aí na imagem. Né? Ou seja, se a gente for pensar nesse conceito de corte radial, a única peça, em todos esses troncos que estão aí, a única peça que é realmente radial é a peça central. Todas as outras ou são tangenciais ou quase tangenciais, não tem um nome específico para esse tipo de corte, que é um híbrido. A gente chama de híbrido, tem gente que chama de radiencial, brincando até, né, com, a terminologia, mas a única peça desses troncos que estão aqui, evidentemente, é aquele o corte central. Então, quando a gente vai na madeireira, é sempre muito difícil achar peça de um corte radial. A gente tem que perder um certo tempo fazendo isso, né? E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos perder uma aula inteira, de toda a tarde da terça-feira, procurando peças com esse tipo de corte, de preferência, né? Como eu falei para vocês, esse instrumento que a gente está construindo agora, que vocês estão construindo agora, é um instrumento básico. E, na verdade, o objetivo é simplesmente vocês aprenderem a montar as peças, a entalhar. Esse que é o objetivo, e não chegar num instrumento excelente, né? Acusticamente ou estruturalmente excelente, porque a gente sabe que tem essas limitações das madeiras. E então a gente dá preferência para isso. Muito provavelmente nós não vamos achar peça suficiente para isso. Então a gente vai tentar achar ou radial ou o mais próximo possível desse corte. Tá bom? Amanhã na madeireira, o que a gente vai fazer? Ó, aqui estão para vocês as medidas e as partes que nós vamos ter que comprar. Né? Então, primeiro, braço de cedro. São pranchas de 4 centímetros. Chama pranchado, né? Essa imagem que a gente tinha visto aqui, ó, desses troncos empilhados, cada corte desse, cada peça dessa aí chama-se prancha, né? Então a gente vai procurar para o braço de cedro, prancha de 4 centímetros, e nós vamos
precisar de 12 metros para fazer os braços, né? Para a classe toda, vamos dizer assim, 12 metros de peças de 800 milímetros de comprimento por 80 milímetros de largura. Cada braço tem, para fazer um braço, você precisa de uma peça de 800 milímetros por 80 milímetros de largura. Então, se a gente vai usar prancha de 4 centímetros, a gente vai ter que ter um comprimento total de 12 metros. Não vamos achar, obviamente. Nem é bom comprar uma prancha desse comprimento. A gente vai ter que comprar, sei lá, 4 pranchas de 3 metros, né? Alguma coisa assim. O tampo de marupá, também a mesma coisa, prancha de 4 centímetros e 4,5 metros de comprimento, tá? Com largura de 180 milímetros. O fundo de embuia, mesma coisa, prancha de 4 centímetros, 4,5 metros, obviamente, porque tampo e fundo são exatamente as mesmas dimensões, né? Então, peças com 180 milímetros de largura, num total de 4,5 metros para ser suficiente para a classe toda. Lateral de embuia, prancha também de 4 centímetros, e daí peças com 10 centímetros, né, de largura, vamos precisar de 6 metros dessas peças. Às vezes, por exemplo, essa lateral de embuia, a gente acha uma peça com 200 milímetros, né, 20 centímetros. Ok, daí a gente leva a metade disso, 3 metros, porque parte no meio e dá, né, de cada prancha a gente tira 2 peças de 100 milímetros. Estrutura de marupá, prancha de 4 metros e meio. Essa estrutura de marupá são essas madeiras que vocês têm usado no curso, né, que precisa ser reposta, como eu expliquei, para os alunos do ano que vem. Então a gente vai fazer uma divisão da turma. Um grupo vai ficar encarregado de encontrar os braços de cedro, outro grupo tampo, outro grupo fundo de embuia, outro grupo lateral. E eu mesmo vou procurar essa estrutura de marupá lá. A gente tem que se dividir para que tudo dê certo. Tá bom? Depois disso, saímos de lá. Toda essa compra vai ser feita na madeireira do Ari Vichinesky, que fica em São Brás. Depois a gente sai de lá e vai para a base sólida, onde tem os IPs que nós vamos precisar. Tá? Então, para a escala de IP, lá já tem peças cortadas que eles usam para fazer deck, né? Então, aí a gente vai ter que procurar peças com corte radial também. Vamos precisar de 8 metros de deck de IP para fazer as escalas e 3 metros de deck de IP para fazer o cavalete. E o cavalete, especificamente, é com corte tangencial, vamos dizer assim. Não é exatamente tangencial. É um híbrido, né? Mas não é com corte radial. O cavalete não pode ser usado com corte radial. Tá bom? Porque ele tem sujeito a rachadura. Depois eu vou explicar tem uma aula específica sobre madeiras, sobre as propriedades estruturais da madeira, que eu vou explicar tudo isso em detalhes para vocês. A gente faz isso lá na classe. E na base sólida também vamos tentar comprar essas lâminas de Amapá e de IP. Então, para cada uma dessas madeiras, uma lâmina de 3 metros de comprimento por 30 centímetros de largura. Tá certo? Então é isso. A gente se encontra na Federal às 13h30. Se puder chegar um pouquinho antes, até é melhor para a gente sair de lá às 13h30, já organizados, é porque a tarde vai ser longa, muito trabalho, e a gente tem que estar de volta às 5 horas da tarde lá na Federal. Beleza? A gente se vê lá amanhã, então. Um abraço para vocês.